inspirador demais. Quando eu estava conversando com o Geninho e ele veio, ele falou, Jaque, eu vivo a educação parental, pode acreditar em mim. E é sobre isso. É nos vestirmos de educação parental o tempo inteiro. Então, que história inspiradora, porque nós também precisamos ser isso na nossa casa para os nossos filhos. E ele inspira muitas pessoas. A gente viu um Instagram, assim, então, obrigada mesmo. Gente, agora a gente vai para o nosso segundo case de sucesso. E essa pessoa que eu vou chamar é a pessoa que eu até falei para ela, eu falei, poxa, foi quase, mas não vai ser esse ano, que foi o ano passado. Ela aplicou de novo. E esse ano eu falei, yes, esse ano você vem. E por que é importante? Porque a gente quer trazer, a gente trouxe o ano passado a Andréia, que está aqui e vai palestrar na Sala Vermelha. O Luiz, que está aqui também, vai palestrar. Para entender que a educação parental conversa com vários outros nichos, e muitas vezes é importante que vocês encontrem um de vocês. Façam essa mágica de entender, poxa, eu consigo colocar isso que eu aprendi, essa educação parental, dentro de um nicho específico. Então, eu quero chamar aqui ao palco com vocês, Janaína Figueiredo. Ela é educadora parental em parentalidade e superdotação. E ela atende famílias como mãe de superdotados e especialista em parentalidade, com foco em ajudar pais a compreender e apoiar filhos superdotados. Ela já conseguiu aplicar com mais de 1000 famílias, ajudando a sair de um estado de desorientação e angústia para uma situação de compreensão, equilíbrio e confiança. Janaína, com você. Olá, boa tarde, pessoal. Depois do Geninho, tchau, vou embora. Olha o tema denso que eu vou trazer. Falei para ele, me deixou numa situação, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Quem aqui já ouviu falar ou sabe alguma coisa sobre altas habilidades e superdotação? Só para ter uma noção, gente. Show, já ouviram falar, né? Alguém aqui tem criança com HSD? Ih, que delícia. Tem mãe aqui. Tem alguém que gritou lá do fundo. Vamos conversar sobre isso. Deve ser muito incrível. Então, gente, cadê o trequinho? O trequinho tem que apertar no verde de cima. Tá. Então, gente, a minha história começa, né, muito antes de 2018, mas vamos até a partir de 2018, que eu era uma mãe que não conhecia nada de parentalidade, nem de superdotação, nem de educação respeitosa, nada disso. Era uma mãe autoritária, mandona, impaciente, que não sabia lidar com essa criança, que era uma criança amorosa, calma, boazinha, mas que um dia, né, na escola, a escola me chamou e falou, olha, vem urgente que ele disse que vai explodir a escola. Vai voar pedaço para tudo que é lado e só vai sobrar o parquinho. Falei, não é o meu filho, mas vamos lá, né, saber o que está acontecendo. E ali eu entendi que nem eu, nem a escola estávamos muito entendendo o que estava acontecendo com ele. Ele, na verdade, era muito bonzinho, muito educado, muito respeitoso, mas ele estava internalizando as coisas. Ele era muito... Eu chamava ele... Eu peço perdão até hoje por isso, mas eu chamava ele de dramático. Eu virava para ele e falava, o que há, velhinho? Tu só reclama. E ele reclamava muito de tudo, e reclamava muito da escola também. Então, quando ele reclamava da escola, e isso foi afastando ele de mim até, eu falava, mas Otto, olha só, você também, não sei o que. Eu sempre dava muita razão para a escola. E nunca ouvia o que ele tinha para me falar. Eu não tinha essa clareza de que eu precisava dar atenção para aquela criança, que ele precisava de mim, né? Então, quando a escola me chamou, aquilo foi um alerta de que eu não estava sabendo o que fazer, a escola não estava sabendo o que fazer, né? E eu precisava fazer alguma coisa. Ali ficou muito claro para mim que eu precisava mudar a minha maneira de lidar com aquela criança. E eu tinha uma outra criança mais nova, então eu não queria repetir. Estava dando errado, e até ali eu entendi que não estava bom, que eu precisava melhorar isso. Não sabia como, mas eu precisava melhorar. Aí eu comecei numa busca, sozinha, né, de entender como é que faz para maternar, então, diferente do que eu estou fazendo, já que eu sou autoritária, não está cabendo, já que eu sou mandona, eu era muito impaciente, eu sempre fui muito intensa. Óbvio, igual ao meu filho, mas ele internalizava, eu sempre fui muito expansiva.
Então, eu comecei ali a estudar sozinha, né? Buscar curso, ler muito livro, eu gosto muito de ler. Comecei a ler muito sobre isso e comecei a testar na minha casa as coisas. E as coisas iam dando certo. Eu, opa, dá certo, que bacana, isso funciona. E comecei a dividir com as minhas amigas. Mas meu filho, não sei o quê, faz isso, dá certo. Tenta aquilo, dá certo. Olha, vai dar certo, tenta sim. E começou elas a voltarem, né? Jana, aquilo que você falou deu certo. Jana, faz um Instagram. Falei, não, gente, eu estou só tentando na minha casa, é só uma experiência pessoal, não vou começar a dividir isso. Faz, cara, porque se você fizer, ensinar isso para outras pessoas vai ajudar. Não sei. Fiquei pensando naquilo, mas à medida que as coisas iam acontecendo dentro de casa, eu vendo o resultado, eu fui começando a me apaixonar por aquilo, sabe? Falei, opa, isso é bom. O menino começou a voltar para mim, né? Ele começou a gerar conexão novamente com ele, que eu não tinha quase mais. Eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha maternidade, e aquilo, refletindo na minha casa, eu comecei a ver que estava legal, que estava bom, e comecei realmente a falar no Instagram sobre isso. Na época, as mães voltavam falando, nossa, Jana, é muito bom, dá certo. E eu comecei a ser convidada para dar palestra, comecei a ser convidada para ir para a escola, comecei a ser pedida para fazer, Jana, faz grupo de WhatsApp, ensina para a gente em grupo. Aí eu estava mentoria em grupo e aquilo foi acontecendo. Mas era tudo muito novo para mim, né? Era tudo muito novo para mim. Eu estava numa fase em que eu tinha saído da minha licença maternidade, fui desligada, né, da minha licença maternidade, então eu estava desempregada. E eu comecei a ver ali, será que é uma profissão? Será que eu consigo fazer disso uma profissão? Não sei. Mas comecei a testar. Só que aí vem aquele gatilho, né, e aquela conta que a gente faz, que a gente está sempre perdendo, né? 5 anos de faculdade de Direito. Será que eu deixo isso para trás? Esses anos todos que eu trabalhei, será que eu consigo? Será que vale a pena? E a gente vai fazendo essa conta. E aquilo foi me consumindo, né, de uma maneira que eu não sabia realmente o que fazer, mas eu estava pronta, de repente, para dar um salto de fé, né? E aí, eu me apaixonei realmente pelos resultados que as mães estavam trazendo, né? E eu gostava cada vez mais daquilo, claro. Elas estavam trazendo para mim, dizendo, olha, você me ajudou, você resolveu um negócio na minha casa, né? Então, eu comecei, né, a estudar, a fazer aquele caminho sozinha, a ter aqueles resultados, achei muito bacana, mas ainda não podia virar uma profissão. Eu não tinha ainda, eu tinha meus compromissos financeiros, não podia simplesmente deixar para lá, deixar de voltar para o mercado de trabalho para poder fazer só aquilo, não me gerava ainda uma renda. Por quê? Porque, na verdade, não estava estruturado. E eu tinha que arrumar uma maneira de estruturar aquilo, e aí que apareceu a Jaqueline na minha vida. Foi sério. Ali, em 2018, apareceu a formação para mim, de alguma maneira. Eu entrei na formação. E quando a Jaqueline explicou, de maneira estruturada, como que aquilo era uma maneira de fazer aquele conhecimento ser remunerado, fez todo sentido para mim. Falei, opa, então o meu sonho dá para virar uma profissão. Eu consigo fazer alguma coisa com isso. E ali, em 2018, eu comecei a fazer a formação. Esse aqui, inclusive, é atendimento lá no meu jardim. Ai, verde de cima, foi mal. A essa altura, o Otto já tinha mudado de escola, porque ele já tinha pedido para sair da escola dele, porque ele queria conhecer pessoas novas. Ok, vamos procurar outra escola, e mudou de escola. Estava lá na escola nova, ok, tudo bem. De repente, a escola me chama. Olha, a gente precisa de uma reunião. Falei, Jesus, o garoto falou que vai explodir a escola de novo, gente. Pô, nem o parquinho dessa vez, né? Não, mentira. Então, aí fomos para a reunião, chegamos lá, a escola falou para a gente que a suspeita é que ele era superdotado. E o que é isso? Nunca ouvi falar. Eu nunca tinha ouvido falar de altas habilidades ou superdotação. E o que eu faço com isso, com essa informação? Você tem que avaliar, não sei o quê. Não tinha muita informação. Eu tive que buscar sozinha, né? Do nada a escola jogou isso no nosso colo. E aí? E agora? O que a gente faz? Né? Ok, ele é inteligente, ele gosta muito de ler, tem um vocabulário rebuscado, entendeu lá letra e número muito novinho, mas gênio? Gênio ele não é, né? Que é um mito, inclusive. Então, aquilo ficou me consumindo e eu ficava vendo as coisas. E aí começou a surgir um problema, porque, na verdade, o que eu estava ensinando para as mães estava meio que não dando certo na minha casa. Mas por quê? Porque o meu filho tinha intensidade emocional. Ele realmente queria explodir qualquer coisa.
entendeu? A casa, a escola, ele explodia, ele era intenso demais. Hoje não mais, graças à ferramenta. E a Deus, a gente tem sempre que agradecer. Mas ali eu comecei a entender, né, que eu precisava, já que eu estava aprendendo sobre parentalidade, entender sobre aquela condição. Porque é só da escola, só ela que resolve, eu não preciso saber nada, eu não tenho nada a ver com isso, será? Fui eu estudar 2 frentes, parentalidade e superdotação. E buscando. E aí eu comecei a ver, óbvio, que tinham coisas que não davam certo na minha casa. Mas por que não dá certo? Porque o superdotado, ele é um ser humaninho questionador. Então, se você faz um combinado com ele por quê? E aí você tem que usar, tipo, lá em casa, neurociência, para explicar o porquê que você tem que fazer aquele negócio. Sério, lá em casa é neurociência. Não, olha só, por exemplo, a tela foi uma delas, né? Quando reduziu o uso da tela, lá atrás, por quê? Não, porque, olha só, de acordo com um estudo científico feito... Não sei, juro, gente, tem gente aqui que não vai me deixar mentir, é desse jeito. Você tem que buscar um estudo científico para explicar para a criança por que ela não pode aquilo. Então, eu comecei a adaptar as coisas à nossa realidade, né? Era uma coisa meio diferente, muito nova, mas eu estava ali entendendo que eu era a melhor pessoa para ajudar o meu filho, porque eu estava estudando as 2 frentes e estava adaptando a minha realidade. Eu estava estudando a parentalidade e estava estudando a superdotação. E aí veio uma mudança de novo de rota, né? Eu saí do corporativo, comecei a fazer a parentalidade, e aí daí, de novo, eu mudo de rota, de novo eu dou outra guinada na minha vida, porque eu decidi que eu ia falar para mães de crianças superdotadas. Eu falava para um guarda-chuva enorme de mães e decidi que eu ia nichar. Foram 2 coisas muito difíceis que eu fiz naquela época. Eu decidi que eu ia nichar e eu decidi que eu tinha que levantar uma bandeira para as mães de superdotadas. Elas tinham que entender, eu tinha que colocar na cabeça delas que elas precisavam aprender sobre aquilo ali, que não era uma coisa só da escola, que não era uma coisa só do neuropsicólogo ou do profissional que tinha feito a avaliação. Na verdade, depois da avaliação, a coisa é da família. A escola sabe pouco ou nada sobre o assunto. Então, na verdade, depois da avaliação, a coisa é da família. E a família não sabe nada. Elas chegam até hoje, no meu Instagram, perdidas. Perdidas. Porque elas não sabem o que fazer, não sabem como lidar. Ele é explosivo, ele é irritado. O superdotado tem características muito marcantes, muito fortes, e ele é muito sensível, né? Ele tem sobreexcitabilidade psicomotora, essa, por exemplo, para fazer ela comer... Ah, ela tem TDAH. Não, não tem, já foi testado. Para fazer ela comer, ela roda em volta da mesa, ela roda em volta da estante. Eu tive que achar uma maneira. O que é que eu consigo fazer a Ana focar? Se eu fizer contato visual com ela. Opa, se eu fizer contato visual com ela, ela me olha. Ana, o que a gente veio fazer aqui agora? Aí ela fala, comer. Aí ela começa a comer. E assim eu criei uma ferramenta para poder colocar a Ana no foco de qualquer atividade que ela precisa focar. Então, assim, eu tive que adaptar. Eu segui adaptando para a minha realidade. Então, eu decidi ali que eu ia falar somente para mães de superdotados. Outro salto de fé, outro desafio no escuro. Eu nunca aperto o botão certo. E aí vem o universo, né? O universo vira e fala assim, duvido que ela tenha certeza. Vou testar ela. Vou testar ela. Quando eu decidi que eu ia falar só para parentalidade, eu comecei a ver resultado financeiro naquilo, veio um convite para voltar para a antiga jornada. Ui, Jesus, derrubei. Veio um convite para voltar para a antiga jornada. Você não quer, não, voltar? Pelo mesmo valor, inclusive, olha que louco, que eu tinha exatamente feito naquele mês com essa jornada que eu tinha decidido ficar. Exatamente o mesmo valor. Só que eu tinha um método, eu tinha uma paixão e eu estava decidida. Eu recusei, agradeci, mas eu não voltei para a minha antiga jornada. Outro salto de fé, outro desafio, mas bora lá, né? E aí que a gente começar uma coisa do zero, parentalidade superdotada, né? Naquela época que eu comecei, ninguém falava-se pouco da superdotação e falava-se nada da maternidade superdotada. Ninguém olhava para a mãe. As pessoas estavam muito preocupadas em falar no tecniquez, enfim, não conseguiam traduzir. Decidida que eu estava, eu comecei a estudar muito sobre isso. Eu comecei a buscar artigo internacional, traduzir aquilo, trazer para uma linguagem que a mãe entendia, para trazer clareza para ela do que era aquela criança, características, comportamentos, mitos. Tem muito mito sobre a superdotação. Então, eu fui destrinchando aquilo
no 1 a 1, para poder elas enxergarem realmente que aquela criança precisava de um olhar da família, de um acolhimento da família, de um entendimento da família do que era aquela condição. Porque o que acontece hoje, muito ainda no meu Instagram? Elas chegam e, não, eu já fiz a avaliação. Ou então, olha, eu vou fazer a avaliação. E elas entendem que a avaliação é a solução. Resolvi, fiz a avaliação. Só que a avaliação é o começo. É o começo da jornada. Depois da avaliação, vem a mãe, vem a família. Essa família precisa entender um pouco sobre essa condição. Precisa saber um pouco sobre isso para poder ajudar essa criança. E ser pioneiro é aquilo, né? A gente começa uma coisa, a gente tem que ter muita fé, muita disciplina, né? Para poder a gente, né, colocar aquilo decidido na nossa cabeça. E é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para trazer informação, para trazer clareza, para transformar a vida e oferecer soluções para as famílias, né? E a partir daquele momento eu comecei dali para frente a receber muito depoimento, muito feedback, muito retorno. E hoje, né? Hoje são, a Jaque falou 1.000, mas na verdade são mais de 2.000 famílias atendidas diretamente por mim. No último mês, o meu Instagram teve 1 milhão de visualizações. Eu atendo mães em mais de 18 países. E eu estou só começando. Eu sou muito grata à parentalidade, sou muito grata à jornada que eu comecei lá atrás com a Jaque, de poder trazer informação, clareza, orientação para mães de crianças superdotadas. Então, fica o meu convite para vocês, profissionais. Bora criar uma parentalidade diferente? É isso, gente. Essa é a minha história, é a história da minha parentalidade superdotada. Quem quiser saber mais, estou no Instagram. Obrigada. Estou nervosa pra caramba. Gente, vocês estão muito pontuais, vocês têm que ver aqui. Eu avisei para você. Eu sou britânica. Eu fiz terrorismo. Eu falei para ela. Obrigada, Obrigada a você pelo convite, viu, gente? Obrigada pela atenção.